Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu li, acho que em 2022, faz muito tempo que eu comprei esse livro, na verdade. E foi um livro, assim, que me surpreendeu, mas eu também eu gostei, mas eu também não gostei muito. Acho que eu criei muita expectativa sobre esse livro. E eu resolvi gravar esse vídeo porque, inclusive, eu tô me despedindo desse livro. Porque eu vou doar esse livro, né, pro Sebo Soler aqui de Porto Alegre, né. Pra quem não sabe, o Rio Grande do Sul ele foi atingido por uma enchente muito severa em todo o estado, principalmente aqui na nossa cidade, a capital, que é Porto Alegre. E muitas livrarias e muitos sebos foram atingidos, inclusive o Sebo Soler, que infelizmente foi atingido, e era um sebo tão querido por nós, porque nós comprávamos vários quadrinhos lá. Então, para repor o acervo, né, que não tinha só quadrinhos, tinha vários outros tipos de literatura, mas tinha muitos quadrinhos sim, e era um dos fortes, né, ali do Sebo Soler. Então a gente vai doar alguns livros para eles, né? É uma situação bem triste assim pra gente que mora aqui, né? Imagina para eles. Então eu vou compartilhar com vocês esse livro aqui, ó, Vozes Femininas, que é da escritora Zoe Salles. Eu não lembro, a editora é Astral Cultural, tá? E foi um livro que eu adquiri, se eu não me engano, em 2021, 2022. Ele é capa dura, tá? Eu comprei ele na Amazon, se eu não me engano. Acho que eu comprei na Amazon durante aquelas promoções de Black Friday, alguma coisa assim, nesse sentido. Faz muito tempo, então, que eu comprei, então eu não lembro, mas eu li esse livro em 2022. E ele é um livro, ó, que ele se chama Vozes Femininas. E ele diz o seguinte: o que as mulheres mais inspiradoras do mundo têm a nos dizer. Então esse livro aqui, ele traz uma série de entrevistas com várias mulheres importantes no mundo, algumas escritoras, outras que ocuparam cargos políticos, outras que são ativistas. Eu vou ler algumas dessas mulheres que fazem parte do livro, que escreveram, que foram entrevistadas e deram sua opinião sobre várias questões que envolvem a sociedade, porque eu não vou lembrar de todas elas, tá? Mas só pra falar assim por cima, tá? Tem trechos de entrevista da Maya Angelou aqui, tem trechos de entrevista da Yoko Ono, tem trechos de entrevista da Isabel Allende, tem trechos de entrevista também da Paula Rego, da Paloma Picasso. Então é uma série de entrevistas, de trechos assim de entrevistas sobre assuntos bem pontuais que traz o livro. Eu vou só mostrar assim pra vocês entenderem como é que o livro é dividido, tá? Olha só, aqui tem a introdução. Então a autora, ela dividiu o livro em 227 páginas, e nessas 227 páginas ela fez várias perguntas para essas mulheres. Por exemplo, a criação dessas mulheres influenciou na direção da vida delas? Ou quais as mulheres que inspiraram elas, que elas mais admiram? Quais as crenças delas? Ou que conselho ela daria para as futuras gerações? Ou tem uma obra de arte, um poema, uma música favorita que te inspira? Então, esse livro ele vai trazer vários trechos. Ou qual o seu maior medo também? Então esse livro ele vai trazer vários trechos, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, aqui na primeira página, tá? Vai perguntar: a sua criação influenciou a direção que sua vida tomou? E daí, dentro desse trecho, tem a opinião de várias autoras. Por exemplo, começa com a Jane Fonda, falando como foi a criação dela, se isso teve uma influência na vida dela, nos passos que ela tomou na vida dela. Então é um livro bem bacana, porque a gente consegue se conectar com a opinião de várias mulheres diferentes, que têm formações e visões de mundos diferentes, que passaram e têm perspectivas diferentes. Por exemplo, tem muitas mulheres aqui que vieram de países que ainda sofrem com a guerra, então dá pra ver muito na escrita delas e na fala delas, a percepção delas de lutar pela paz, lutar contra a injustiça, lutar contra as desigualdades. E daí tem um trecho aqui, ó, que eu achei muito legal, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que tá mais pro final, na verdade. Deixa eu ver. Aqui. Ela que é da Mary Colvin, que ela diz assim, ó: o nosso objetivo não pode ser tornar todo mundo como nós, mas criar um mundo em que as pessoas possam viver como realmente querem. Acho que uma possibilidade
de as pessoas serem capazes de ter sua própria cultura e ser diferentes sem se matarem. Então, muitas autoras, né, elas trazem sempre essa perspectiva de tentar construir uma sociedade melhor, tentar construir algo mais justo, mais igualitário, né? E daí elas trazem a perspectiva delas sobre assuntos bem profundos. Por exemplo, a Mary... acho que eu não vou conseguir pronunciar o nome dela, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Quando ela foi perguntada sobre qual a opinião dela sobre a questão da... Deixa eu ver o que esse capítulo fala. Sobre a questão da igualdade, da pobreza e da injustiça, ela disse que a pobreza seria muito relativa, porque alguém pode ser muito rico, mas pode sentir falta de amor. E ela fala da perspectiva dela, que quando ela era criança, ela era muito pobre, mas ela tinha uma família que acolheu ela, tinha uma rede de apoio que acolheu ela, e isso foi fundamental para ela se tornar a mulher que ela é hoje. Então eu acho muito bacana a gente ver, principalmente, por exemplo, quando a gente se conecta com autoras que a gente tem uma certa identificação, a gente tem um certo apreço, um certo carinho. Eu, por exemplo, sou muito fã da Maya Angelou, então, tipo assim, sempre quando eu leio alguma coisa dela, eu gosto muito. E eu gostei também muito da introdução do livro, que a introdução do livro começa com a Maya Angelou, então eu gostei bastante, porque eu sou muito fã da Maya Angelou, que ela diz o seguinte, ó: não nascemos necessariamente com coragem, mas nascemos com potencial. Sem coragem, não podemos praticar nenhuma outra virtude com consciência. Não podemos ser gentis, verdadeiros, misericordiosos, generosos e honestos. Então é muito bacana para quem quer conhecer um pouquinho mais de pessoas que te inspiram. Enfim, eu sou muito de olhar para algumas mulheres e ler muito literatura feminina e olhar para essas mulheres, e quando eu conheço mais a história delas, isso me inspira a continuar lutando pelos meus sonhos, pelas coisas que eu acredito. Então eu acho muito bacana para quem puder adquirir esse livro, que é uma forma de nós mulheres nos encorajarmos e nos tornarmos cada vez melhor. E daí também tem uma outra fase do Einstein, que também tem na introdução do livro, apesar do Einstein ser homem, mas que eu achei muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês, que é: o mundo é um lugar perigoso, não por causa das pessoas que são más, mas por causa das pessoas que não fazem nada quanto a isso. Então acho que essa é bem a pegada do livro, tá? É trazer questionamentos sobre várias questões da sociedade e trazer a opinião dessas mulheres e como essas mulheres se tornaram as mulheres que são, quem são essas mulheres, como elas opinam sobre o mundo, sobre a sociedade, e como foi a formação delas e como elas se tornaram quem elas são hoje. Esse livro foi muito bacana ler ele, eu demorei um pouco para ler. E por que eu achei que esse livro não era tudo o que eu esperava? Porque eu achei que ele ia trazer como o livro se chama Vozes Femininas, o que as mulheres mais inspiradoras do mundo têm a nos dizer, eu achei que ele ia ter uma pegada mais feminista, assim, raiz, assim, mais radical. Mas, de certa forma, foi bacana conhecer algumas mulheres que eu não conhecia, também saber um pouco da trajetória delas. E eu espero que vocês tenham gostado do livro. Ele vai ir para doação. Fica essa dica de leitura. Se alguém já leu esse livro e teve uma perspectiva um pouco diferente da minha, pode comentar aqui. E espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!